Olá, bem-vindos a mais uma sessão. Meu nome é Stefan e hoje nós vamos falar a respeito do Secret Server, a solução de cofres de senhas da Delinea. O Secret Server é uma solução completa disponível tanto on-premises como na nuvem. Ele é um cofre criptografado que armazena todas as suas credenciais mais valiosas. Mais do que apenas um lugar seguro para guardar suas credenciais, o Secret Server é uma poderosa ferramenta de discovery de senhas, que te permite localizar contas com acessos privilegiados disponíveis nos seus ambientes de domínio, sejam eles domínios locais ou em cloud, e também contas locais. Uma vez que contas com acessos privilegiados foram descobertas, importadas ou criadas no Secret Server, você passa a ter a possibilidade de delegar acesso a essas contas aos seus usuários de domínio ou mesmo provedores de serviços externos. Essas credenciais, que são chamadas de secrets na plataforma, passam então a ser gerenciadas, tendo as suas atualizações, troca de senha, validação e workflows de aprovação controlados integralmente através de políticas. E mais do que apenas guardar credenciais e determinar quem tem acesso a elas, o Secret Server vai também gerenciar todas as sessões de acesso que utilizam essas credenciais, com monitoração em tempo real, gravação e trilhas de auditoria detalhadas. Para exemplificar e materializar o funcionamento da ferramenta, vamos agora acessar um ambiente de demonstração, onde temos uma estrutura de Active Directory com controlador de domínios, uma série de servidores Linux e também Microsoft. Além disso, temos esta estação de trabalho Windows 10, onde o nosso usuário Elias Ruiz, neste momento, vai se logar para iniciar o seu dia de trabalho. O Elias é um usuário que não tem nenhuma permissão administrativa na própria estação de trabalho, nem tampouco conhece qualquer credencial ou tem acesso direto a qualquer servidor do meu ambiente. Mas, como para executar as tarefas do seu dia a dia ele precisa de alguns acessos a esses servidores, esses acessos serão realizados através do Secret Server. Para isso, Elias não precisa ter nenhum software instalado em sua máquina e tampouco é necessária a instalação de qualquer tipo de agente nos servidores aos quais ele terá acesso. Tudo de que ele precisa é de um browser. A partir da janela deste browser, tudo que o Elias precisa fazer é apontar para o portal de autenticação do Secret Server. Secret Server pode ser implementado tanto em modalidade on-premises, quanto pode ser utilizado na sua versão cloud, e o funcionamento é sempre o mesmo. O usuário, uma vez que faz o apontamento para o portal, é recebido pela tela de login da ferramenta. Neste momento, as autenticações disponíveis podem ser várias. Nesse nosso exemplo, o usuário simplesmente está novamente colocando as suas credenciais de domínio. Isto porque este ambiente está integrado ao AD, ou seja, ele não precisa conhecer outras credenciais, apenas a sua senha de Active Directory. Nesta etapa, é possível exigir diversos tipos de múltiplo fator de autenticação. Nós podemos nos integrar com soluções de SAML, como Duo, Okta e outras. Podemos também fazer uso de ferramentas como Microsoft Authenticator ou Google Authenticator para agregar mais camadas de segurança nesta etapa de autenticação do usuário. Uma vez logado, o usuário tem acesso à interface da ferramenta, onde ele se depara com uma estrutura de pastas que contém os secrets que estão disponíveis para este usuário em particular. Ele tem, entre outras, uma pasta de uso específico e pessoal, onde ele mesmo pode criar os seus próprios secrets. A ferramenta traz uma série de templates ou padrões de secrets que contém exemplos das principais tecnologias e dos principais tipos de credencial que podem ser guardados aqui na ferramenta. Estes templates podem ser customizados de acordo com as necessidades do ambiente do nosso cliente. O perfil do usuário, bem como os grupos dos quais ele faz parte, definem quais são as pastas e os secrets aos quais ele tem acesso. Navegando pela estrutura, este usuário pode então localizar aquele secret que atende à sua necessidade de acesso imediata. Nesse nosso exemplo, o usuário Elias precisa acessar um servidor Linux, o servidor LinApp2, e para isso ele localiza uma credencial chamada linRestricted. A partir daqui, o usuário pode lançar uma sessão sem a necessidade de expor as credenciais ou o caminho para aquele servidor. A sessão é então estabelecida
E o Secret Server, atuando como um proxy, intermedia todas as comunicações, gravando as atividades e mantendo um isolamento dos servidores. Ou seja, a máquina do usuário Elias nunca fala diretamente com os meus servidores no data center. Além disso, a sessão é entregue com o usuário Lean Restricted já logado, ou seja, não houve qualquer exposição de credenciais. E o Elias pode diretamente começar a executar os comandos que precisa para realizar as tarefas do seu dia. Este usuário Lean Restricted, com o qual estamos logados, e podemos verificar isso com o comando whoami, é um usuário root dentro desse servidor remoto. Mas o fato de que uma credencial guardada no cofre tem superpoderes dentro de um servidor não significa que qualquer usuário da ferramenta pode fazer o que bem entender utilizando essa credencial. Para demonstrar isso, vamos abrir aqui uma nova janela do browser utilizando a opção de incognito, apontar para o mesmo Secret Server, porém logando dessa vez com um outro usuário. O usuário Wade também não tem qualquer tipo de permissão administrativa, ele também está se autenticando utilizando as suas credenciais de domínio, pelo fato de que temos a integração com o Active Directory desta minha estrutura de demonstração. Quando o Wade loga na ferramenta, ele tem a mesma experiência que o usuário Elias. A única diferença é que, como ele está usando aqui o Night Mode, que é uma opção disponível no browser, nós conseguimos ver claramente a diferença entre as duas janelas de browser. Um ponto importante de notar é que, por terem perfis diferentes, estes usuários enxergam pastas diferentes. Por exemplo, o Wade tem a sua própria pasta pessoal, ele não enxerga a pasta do Elias. Mas, além disso, quando o Wade navega pelas subpastas da nossa estrutura, embaixo de IT Services, nós podemos perceber que ele não tem acesso a uma pasta chamada Database, pasta esta disponível para o usuário Elias. Esta distinção se faz através dos papéis, através da participação de usuários em grupos ou então em times, que podem ser definidos através da administração da ferramenta. O usuário Wade tem permissão de acesso nas subpastas do ambiente Linux, e aqui, dentro da pasta Restricted User Access, ele consegue localizar a mesma credencial do usuário Lean Restricted que o Elias está utilizando para o acesso ao servidor. Ao solicitar o lançamento de uma sessão, o Wade percebe o mesmo comportamento que tivemos com o nosso primeiro usuário. A sessão é estabelecida automaticamente, o usuário é logado no servidor remoto, mas quando o usuário Wade tenta executar qualquer um dos comandos que o Elias acaba de executar nesse mesmo servidor com essa mesma credencial, ele recebe uma negativa. Até mesmo o comando whoami responde para ele dizendo que esta não é uma seleção de menu de comandos válida. E a que se refere esta mensagem que pede a ele para tentar novamente? Se refere a um menu que foi apresentado no começo dessa sessão e que não existiu para a sessão do usuário Elias. Este menu informa ao Wade que ele só tem duas opções. Número 1 para acesso aos comandos básicos, número 2 para os comandos de acesso a logs. Quando o usuário Wade, então, utiliza a opção número 1, é apresentado um submenu, que informa a ele quais são os 4 únicos comandos que estão disponíveis nesta seção. E incluem o comando whoami, aquele mesmo que nós tentamos executar agora há pouco, mas que nos retornou com a negativa. Mas agora, utilizando o número 2 para a seleção do comando de acordo com o submenu apresentado, efetivamente podemos ver que, ao rodar o comando whoami, temos a mesma resposta que teve o Elias na sua sessão. Ou seja, nós temos neste momento duas sessões acontecendo simultaneamente, apontando ao mesmo servidor, utilizando a mesma credencial por parte de dois usuários diferentes, que têm comportamentos distintos devido às políticas que estão aplicadas para os seus respectivos perfis de usuário. Outro exemplo de regras que podem ser aplicadas de acordo com o perfil de usuário são regras de acesso a secrets. Digamos, por exemplo, que agora o Wade precisa acessar um ambiente Microsoft. Para isso, ele navega pela subpasta de Active Directory e localiza as credenciais de um administrador de domínio. Quando o usuário Wade solicita acesso a esta credencial, ele vai entrar dentro de um fluxo de workflow de aprovação. Este workflow de aprovação pode seguir vários caminhos diferentes, mas basicamente informa ao usuário de que, apesar de poder chegar até aqui, ele precisa solicitar uma
permissão específica para este acesso. Este fluxo de aprovação pede ao usuário que ele especifique durante quanto tempo e em que data ele deseja realizar esse acesso ao secret. Além disso, para que ele possa usar o botão de envio de solicitação, ele precisa colocar aqui uma justificativa. Uma vez que os campos necessários são preenchidos, o usuário pode então efetivamente enviar esta solicitação de acesso. Este processo de aprovação pode seguir vários caminhos. Através das integrações disponíveis na ferramenta do Secret Server, ela pode ser convertida em um ticket dentro de um sistema como Remedy, ServiceNow ou Jira. E desta forma, o cliente fica aqui aguardando um e-mail que vai deixá-lo saber se a sua solicitação foi aprovada ou não. Uma outra opção é utilizar o fluxo interno da ferramenta. Aqui podemos ver que o nosso usuário Elias, por ser um administrador do Secret Server, encontra na sua caixa de entrada uma mensagem. Ao acessá-la, ele percebe então que existe uma solicitação pendente, na data de hoje, neste horário, feita pelo usuário Wade Hoffman, que solicita acesso ao Secret Admin 2 para uma demo do Secret Server. O usuário Elias pode então aqui tomar a decisão de aprovar ou não esta solicitação. O administrador pode, a partir daqui também, avaliar os detalhes daquela solicitação e, dessa maneira, decidir se o período de tempo solicitado está correto. Caso contrário, ele, como administrador, pode alterar este período ou mesmo a data para a qual a liberação será realizada e, uma vez satisfeito com a sua decisão, também precisa se justificar, ou seja, para efeitos de trilha de auditoria, além do motivo da solicitação, temos aqui também o motivo da aprovação ou não daquele pedido. Uma vez aprovado, o pedido segue o fluxo da ferramenta e a liberação acontece automaticamente para o usuário que está ali aguardando a sua permissão. Este secret tem um outro exemplo de workflow ativado, que é o workflow de checkout. O checkout visa impedir que você tenha múltiplos usuários da ferramenta utilizando uma mesma credencial ao mesmo tempo. Isto evita sobrecargas em servidores e também permite garantir que os logs das máquinas acessadas não reflitam múltiplos acessos de um mesmo usuário, ajudando a isolar as trilhas de auditoria. Para demonstrar o funcionamento do checkout e mais uma característica de perfis de usuários, estamos acessando o mesmo secret com o usuário Elias, que é o usuário que dá permissões de acesso a esse secret. Por esse motivo, quando Elias clica neste secret, solicita o seu acesso, ele não precisa se justificar, porque ele é um administrador. Mas ele também está sujeito à regra de checkout, como podemos ver aqui. Ao realizar o checkout, o usuário Elias então ganha acesso aos detalhes daquele secret. E por ser um usuário administrador, nós vemos que ele tem aqui disponíveis 12 horas de acesso. Ele não precisou se justificar, não precisou dizer durante quanto tempo necessitava do acesso, mas uma política já configurada para o seu perfil lhe deu este prazo. A partir daqui, o usuário Elias consegue ver os detalhes do secret, seu nome, o tipo de secret, o domínio, o nome do usuário e, por ele ser um usuário administrador com tal permissão ativada, ele consegue inclusive ler a senha deste usuário. Este é um procedimento que pode ser muito útil em situações de emergência, onde existe alguma falha de comunicação e um administrador precisa conhecer uma senha para poder fazer um acesso interativo diretamente a uma máquina no data center. Se neste momento o Wade também tentar realizar o checkout, ele recebe uma mensagem que lhe deixa saber que o usuário Elias está utilizando o secret e qual é o período de tempo que ainda está disponível para ele. A qualquer momento antes da expiração, o usuário Elias pode realizar o check-in, ou seja, ele pode efetuar a devolução de acesso desse secret para outros usuários dentro do cofre. Quando isso acontece, se o Wade tenta novamente acesso ao secret, ao qual ele já tem liberação, e tenta mais uma vez realizar o checkout, desta vez sim, ele é bem sucedido. Agora nós vamos perceber duas diferenças fundamentais no comportamento do secret. A primeira é que, para o usuário Wade, restam apenas 21 minutos de permissão de acesso. Ele solicitou 30, gastamos 9 na explicação, e ele tem aqui um relógio indicando por quanto tempo ele ainda pode utilizar este secret.
Outra diferença fundamental é que ele vê os detalhes do secret, como o domínio, o nome do usuário, mas ele não tem acesso à senha daquele usuário. Mais uma vez, isso devido à diferença de perfil entre Wade, que é um usuário comum, e Elias, que é um usuário administrador. Mas como já sabemos, os usuários não precisam ler senhas para poder solicitar sessões. E é isso que o Wade está fazendo aqui. Por se tratar de uma conta de domínio não atrelada a um servidor em particular, ele tem inclusive a opção de dizer com qual máquina deseja estabelecer esta sessão. E o que acontece aqui é o mesmo que vimos com a sessão de SSH, só que dessa vez num acesso RDP a um servidor Windows. A sessão é lançada pelo Secret Server, que atua como proxy do processo, para poder manter controle, gravação e isolamento do servidor, e da mesma forma que vimos no caso da máquina Linux, a autenticação do usuário acontece de maneira transparente. Desta forma, o usuário pode executar as tarefas logado como um administrador de domínio num servidor para o qual ele não tem acesso direto e nem conhece as credenciais. Administradores da ferramenta como Elias realizam todas as atividades também através da mesma interface web. Aqui nós vemos que acessando a área de Session Monitoring, ele pode inclusive acompanhar uma sessão transcorrendo ao vivo. Aqui vemos a sessão do usuário Wade, realizando uma sessão de Remote Desktop no servidor Thycotic 01, e ao clicar neste ícone, o administrador pode abrir um pop-up em seu browser para acompanhar em tempo real as atividades. Esta monitoração pode ser realizada, portanto, de qualquer lugar, desde que o usuário administrador tenha acesso ao portal do Secret Server. E como podemos ver aqui, com a janela da seção de RDP apresentada ao lado, todas as atividades, todas as ações do administrador naquela máquina remota são refletidas dentro desse pop-up no browser do nosso administrador. E mais do que apenas acompanhar as atividades, caso o administrador perceba algum tipo de atividade suspeita ou irregular por parte daquele usuário, ele tem ao lado do mesmo ícone que foi utilizado para o acompanhamento, um ícone para encerrar uma sessão. E aqui também, o administrador deve colocar o motivo pelo qual ele tomou uma determinada atitude e enviar desta maneira o comando para que o servidor desconecte aquela sessão. Um outro fluxo importante foi executado no background dessa atividade. Esse fluxo, que está definido por políticas dentro desse secret que foi utilizado, determina que toda vez que uma situação de check-in acontece, ou seja, toda vez que um secret é devolvido para o cofre, como acabou de acontecer automaticamente com o final dessa sessão, a senha daquele usuário deve ser automaticamente trocada. Acessando aqui com o nosso usuário Elias, então, que é um administrador com permissão para esse tipo de acesso, nós podemos verificar que a senha do nosso administrador de domínio não é mais a mesma que tínhamos no começo desta demonstração. Esta mudança fica registrada na trilha de auditoria da ferramenta. Aqui nós podemos ver justamente o momento em que houve o encerramento dessa sessão de acesso remoto que estava acontecendo, o consequente check-in da credencial desse secret, e podemos ver aqui inclusive a mensagem que ficou registrada do momento daquele encerramento de sessão. E o procedimento de mudança, como vemos aqui, aconteceu automaticamente. Ou seja, mais do que apenas guardar as credenciais, o Secret Server demonstra assim a sua possibilidade de manter as atualizações de passwords e as trocas de passwords por período ou por atividade específica. Retornando ao menu administrativo de Session Monitoring, nós podemos encontrar aqui, além das monitorações em tempo real, gravações de sessões que transcorreram no passado. Aqui, por exemplo, estão os acessos que foram realizados ao servidor Linux, onde nós vemos os comandos executados e os retornos recebidos pelos usuários. Essas informações, armazenadas em formato de metadados, podem te permitir buscas por comandos específicos. Você também pode fazer a filtragem dentro das múltiplas gravações armazenadas por usuários, máquinas ou períodos nos quais você deseja realizar a emissão de um relatório específico.
Para sessões com interface gráfica, por exemplo, sessões de acesso RDP ou a websites, as gravações são apresentadas no formato de vídeos, e esses vídeos te permitem acompanhar desde o momento do início do acesso até o momento da desconexão do usuário todas as atividades realizadas, sendo possível inclusive a gravação de comandos executados e a listagem das aplicações que foram abertas durante aquela sessão. Estes vídeos podem ser exportados, você pode fazer o download deles aqui a partir do browser, e eles contam com uma linha de tempo com um heatmap, que te permite pular aqueles momentos onde não há grandes atividades por parte do usuário. Uma das principais funcionalidades do Secret Server é atuar como uma ferramenta de descoberta de contas privilegiadas. A funcionalidade de Discovery permite que você faça uma varredura dos seus ambientes de Active Directory, local ou na nuvem, suas máquinas Unix, seus ambientes VMware, Amazon ou Google Cloud, localizando dentro desses ambientes contas com acessos privilegiados. O resultado do processo de Discovery, então, te permite ver uma lista de contas de domínio, por exemplo, da sua estrutura. Aqui, por exemplo, a conta admin2, que nós utilizamos para alguns dos nossos testes. Podemos olhar também para dentro dos servidores Linux, onde não vamos encontrar contas de domínio, mas vamos sim encontrar contas administrativas locais. Entre elas, a conta que utilizamos para o acesso ao servidor LinApp2, o usuário LinRestricted, que vemos aqui no final desta lista. Da mesma maneira, a ferramenta é capaz de localizar contas locais nos servidores Microsoft, ou seja, além daquelas contas de domínio com permissão de acesso a essas máquinas, podemos identificar contas criadas localmente nessas máquinas no momento do setup ou posteriormente. E um outro tipo de credencial muito importante, que são as contas de serviço. Contas que muitas vezes são criadas no momento do setup do ambiente e que posteriormente não recebem qualquer tipo de manutenção. Poucos são os administradores que cuidam de fazer rotação de senhas de serviço, até mesmo pelo risco que está envolvido nesse processo. Mas quando trazemos uma conta de serviço para ser administrada pelo Secret Server, ou seja, quando criamos um secret para aquela gestão, podemos sim, com tranquilidade, estabelecer regras de troca. Essas trocas, que podem ser determinadas para que ocorram dentro de períodos específicos de tempo, aqui, por exemplo, a cada 30 dias, serão administradas pela ferramenta, que vai, através do serviço de Heartbeat, sempre garantir que a atualização foi bem sucedida. Outra vantagem da gestão executada pelo Secret Server é que ele vai mapear as dependências daquela conta. Ou seja, ele é capaz de identificar exatamente qual é o serviço que é executado com aquela conta, validar se ele está habilitado e se ele está em execução no ambiente, garantindo que não haja impacto negativo no momento da troca, e também identificando dentro dos servidores arquivos que potencialmente contêm essas credenciais. Estes arquivos, que muitas vezes são utilizados por sistemas legados ou aplicativos de automação, para que eles possam ler a senha na hora da chamada do serviço, passam então a ser objeto também do processo de troca de senha, que vai, no momento da mudança dentro daquela conta de serviço daquele servidor, também realizar a troca via regex dentro destes arquivos, garantindo assim que não haja impacto nas execuções. O Secret Server conta com uma variedade de relatórios que vêm pré-configurados, são mais de 50 relatórios que podem ser customizados. Novos relatórios também podem ser criados e podem apresentar reportes em formato gráfico a respeito do estado de saúde de vários componentes da ferramenta, assim como também você pode ter reportes que te refletem um estado durante um determinado período de tempo. Estes relatórios podem ser apresentados num formato gráfico, que permite então acompanhar o estado de saúde do ambiente e também em forma de tabela. Além disso, os relatórios podem ser configurados para envio automático. Então, por exemplo, este pode ser configurado para ser enviado toda semana às terças-feiras para um determinado endereço de e-mail. Como pudemos ver, então, o Secret Server é uma ferramenta que é administrada e utilizada através de um portal web. A este portal web, os usuários se autenticam utilizando as suas credenciais de domínio ou as suas estruturas de SAML e seus múltiplos fatores de autenticação que podem ser integrados também à ferramenta. A ferramenta também pode ser acessada através de APIs e de SDKs para processos de automação e integração com outras ferramentas do seu ambiente.
Você encontra toda a documentação a respeito dos procedimentos de API disponíveis através dos manuais que são disponibilizados online pela ferramenta e que te permitem, então, eliminar aquela famosa credencial chumbada no código, substituindo a informação que hoje se encontra dentro de uma aplicação por uma chamada ao cofre através das APIs. Essa chamada vai ser avaliada de acordo com as políticas determinadas na ferramenta e vai entregar, então, para a aplicação um token de acesso. Isso elimina a exposição das credenciais dentro dos seus códigos e também nas comunicações entre a aplicação e os ambientes. Como pudemos ver durante a apresentação, a ferramenta dispõe de funcionalidades de importação e discovery de contas, gestão de sessões com monitoração em tempo real e gravação, gestão de credenciais com fluxos de aprovação, fluxos de checkout, fluxos de troca automática de senha por período. A ferramenta conta com uma série de relatórios que podem emitir alertas em tempo real e podem ser customizados, e os mesmos dados utilizados nos relatórios podem também ser enviados por padrão syslog-sec para o ambiente de CIEM. Então, se o cliente conta com Splunk, Logarithm, QRadar, nós podemos enviar essas informações em tempo real para dentro desses ambientes de SOC e de NOC. Em termos de infraestrutura, para a implementação on-premises da ferramenta, são necessários um servidor Microsoft com serviço de IS, um servidor Microsoft com serviço de SQL, que não precisam estar dedicados exclusivamente ao Secret Server, mas é claro que esta requisição mínima não se aplica para ambientes de produção, onde a sugestão sempre é que você tenha múltiplos servidores de front-end, onde a aplicação fica replicada, e múltiplos servidores de back-end, atrás de um serviço de load balancer para permitir que o acesso dos usuários seja sempre entregue no servidor com melhor performance. Os servidores de banco de dados podem estar em replicação e isso garante um ambiente de disaster recovery. Para os clientes que não desejam ou preferem não ter que administrar um ambiente on-premises, a solução também está disponível com as mesmas funcionalidades no ambiente cloud. Esse ambiente cloud, que é entregue pela Delinea com total disponibilidade e certificações de segurança, entrega todos os itens de infraestrutura necessários. Para a comunicação entre o ambiente cloud e as estruturas de servidores dos clientes, é instalado o Distributed Engine, um serviço que pode ser colocado em uma máquina Microsoft física ou virtual e que fica responsável pelas comunicações com os servidores nos endpoints. Ou seja, toda a sessão SSH-RDP acontece exclusivamente entre este serviço e os servidores, que ficam dessa maneira protegidos e nunca precisam ser expostos às redes externas. A implementação do Distributed Engine nos ambientes de redes físicas locais ou ambientes cloud garante então que toda a comunicação que vai seguir até a nuvem e ser entregue até o usuário final onde ele esteja será uma comunicação via HTTPS, porta 443. Com isso concluímos nossa apresentação do Secret Server. Espero que a sessão tenha sido proveitosa e ficamos à disposição para maiores esclarecimentos. Até logo!